Oi, boa noite, tudo bom, gente? Nós vamos ter hoje o privilégio de fazer uma live com uma pessoa muito, muito querida, uma pessoa que tem dado um exemplo de motivação, que já está aqui, eu já vou chamá-la para entrar. Que saudades! Que saudades! Muito obrigada por ter aceitado fazer essa live comigo, porque eu acho você a campeã da motivação. Então, eu fico muito feliz. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, eu sinto-me muito honrada. Obrigada, doutora Elizabeth. Eu sempre é um prazer conversar com você. Que bom, que bom. Olha, eu fiquei muito feliz, primeiro porque a gente ia ter a chance de estar conversando um pouquinho, né? E outra, porque assim, eu vejo os teus posts todo dia que eu chego em casa, que eu tô cansada, eu falo, não, eu preciso ver aquela criatura que me deixa feliz o tempo todo. É uma criatura abençoada e que me traz uma motivação danada. Então, olha, eu queria te agradecer, porque tem dias que só a sua força faz com que eu me sinta assim, falando, não, eu preciso ir atrás e fazer outras coisas, porque a gente acaba ficando muito sobrecarregada às vezes, né? É verdade. E eu queria até te cumprimentar, porque eu tenho visto que você tem tido assim um acréscimo de seguidoras, um monte de gente indo atrás das tuas dicas. Quem não te segue precisa te seguir. Então, olha, eu estou vendo um monte de gente querida aqui, conhecida. Se vocês não seguem a Josi, tá mais do que na hora de começar a seguir, porque ela é a motivação especial, né? Obrigada, doutora. Fico muito alegre e Imagina. também feliz de estar lhe motivando, de estar, né, mesmo você cansada, indo lá, né, para pegar um pouco da energia. Eu sou assim mesmo, cheia de energia. Claro, eu gosto de dizer que eu sou dos extremos. Tem hora que eu estou lá embaixo, tem hora que eu estou lá em cima, mas eu estou mais em cima do que embaixo, no Sim, normal. sim. E é normal, né, Josi? Porque assim, a gente não pode fazer de conta que a vida é propaganda de margarina, como disse uma vez a Marisa Hort numa entrevista que ela estava dando. Ela fala, gente, vida não é propaganda de margarina. A vida tem os seus Sim, momentos mais sérios, os seus momentos mais difíceis, e tem um momento que a gente está cansado e precisa respeitar isso também. Mas ter alguém entendi. motivando é muito importante. É muito importante. Olha quem está aqui dizendo boa noite para gente. A Fernanda, que eu fiquei com dor de cotovelo no dia que vocês fizeram a live juntas. Ah, sim. Oi, Fernanda. Sim, sim. Um pouquinho aqui para mim. Ah, Tá, voltou. voltou? Tá. Uhum. Ela tem umas tiradas assim, uns posts que tem horas que eu falo assim, nossa, ela é muito precisa, né? Então ela entende que o que eu falo de dor de cotovelo é com a maior das boas intenções e das boas vontade, da boa vontade, no sentido da gente fazer um grupo que possa passar muita coisa legal para as pessoas, né? Josi, mas Dizem que a gente está perto de pessoas maravilhosas, a gente encontra mais pessoas maravilhosas. E foi através de você que eu encontrei a Fernanda. é sim, é sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos conversar um pouquinho e hoje eu quero me intrometer na sua vida, porque assim, À eu vontade. acho que você é o máximo, mas certamente você coloca isso na tua história e é isso que eu queria assim que você trouxesse um pouco para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de te conhecer, um pouquinho da sua história de transformação, né? Porque você conta que teve uma época na sua vida que você estava muito desconfortável com a sua maneira. Como é que foi essa história de chegar num ponto onde uma mulher com uma alegria como a que você tem, com uma vida relativamente confortável, estável, enfim, no sentido de estar, sem, graças a Deus, sem nenhuma coisa triste acontecendo, como é que foi essa história de você um dia falar assim, opa, mas eu não estou bem? Me conta um pouquinho de você, Josi. Isso. Vou começar lhe dizendo que eu era como a maioria de todas as mulheres, né? Eu sempre trabalhei muito, gostava muito do meu serviço, eu era bancária e eu era muito dedicada, trabalhava entre 8 e 10 horas, almoçava em casa, ou lá no banco, eu dizia que eu era boia fria.
Então, eu levava a minha comida. E eu sempre fui uma pessoa alegre, só que ao longo dos anos eu fui me dedicando tanto ao trabalho, né? As crianças cresceram, já não me davam tanto trabalho, então eu esqueci de mim e fiquei voltada mesmo só para trabalhar. E você sabe que trabalhar no banco é um trabalho intenso, e como eu era muito dedicada, comecei a sentir dores, né? Tive aquelas bursite, tendinite, aquelas doenças do trabalho, e eu não me cuidava, porque eu achava que eu não tinha tempo, né? E chegou um tempo, uma época que eu comecei a sonhar em me aposentar para eu ter tempo de fazer atividade física, porque a cada crise que eu tinha de ia para a fisioterapia, o médico, né, o ortopedista me dizia, olha, você tem que fazer atividade física. Eu odiava. E eu não conseguia, porque eu achava que não tinha tempo. E, na verdade, não era tempo que me faltava, era prioridade, né? Eu não tinha prioridade, como muitas de nós, quando a gente está trabalhando, às vezes, a gente se esquece do nosso corpo. E eu achava, né? Esses dias eu até postei que eu era insubstituível. Eu tinha o maior medo de deixar meus clientes, de desagradar meu chefe, sabe? Eu ficava naquela preocupação, se eu for me cuidar, entrar de licença, eu vou ficar sendo substituída, eu não sei. Eu sei que a gente nunca se dá prioridade, né? E esse não me dar prioridade foi que me levou ao caos. E chegou o dia de eu me aposentar, e aí eu pensava que quando eu me aposentasse, eu ia ter aquela disposição de fazer atividade física, de me cuidar, que nada, continuou do mesmo jeito, porque a gente se dá prioridade, fazer atividade física e comer de maneira certa, é um treino diário e é uma coisa que tem que virar um hábito, né? Porque eu não tinha esse hábito e mesmo aposentada com o tempo que, sem fazer nada, eu não tive esse cuidado passei ainda uns 3 anos sofrendo. Foi entre 2014 e 2017, eu ficava chorando, me lamuriando, me vitimizando, dizendo que eu ia ficar prostrada, chorava muito, sabe? O marido dormindo e eu sentada na cama chorando, porque a dor subia assim no ouvido, era horrível a tendinite. Tá. E aquilo já estava afetando, que eu não podia levantar mais o braço nem para me pentear, nem para escrever. Ou seja, eu cheguei nem para estender uma roupa, escovar o dente, abotoar o sutiã para mim era uma coisa dificílima. Eu chorava de dor. Então, quando a gente está no limite, no caos, a gente consegue, né, encontrar tempo, encontrar uma razão para a gente se cuidar. E foi isso que me deu essa virada, né, em 2017. Pode me interromper, eu falo demais. Não, eu gosto que você conte, porque eu acho que assim, você flui tão bem essa tua colocação. Eu queria só te perguntar algumas coisas e você fica aí à vontade para responder se você achar que eu estou sendo encherida demais, ainda mais que a gente está em público. Você fala assim, mudar de assunto e tudo bem. E a gente continua bem. Mas, pelo que você está me falando, você tinha uma vida razoável, você tinha se aposentado, pelo visto seu marido estava assim muito tranquilo do teu lado de tentar te dar alguma possibilidade que você pudesse escolher fazer atividade, mas só não tinha mesmo aquele clamor interno, né? De dizer assim, olha, eu preciso me colocar na primeira posição, né? Porque a gente muitas vezes esquece que a gente não estando bem, a gente não faz ninguém ao redor bem, né? E me conta uma coisa, que hora eu quero saber, assim, com detalhes do teu momento que você falou, é agora, teve uma chave assim, ou foi alguém que falou, vamos comigo, tal? Como é que foi essa história? Teve uma chave. Eu estava na minha zona de conforto. Na verdade, eu não estava, eu achava que não ia morrer, só depois que eu piorei muito e passei de 55 anos que eu fiquei com medo de ficar prostrada. Essa foi a primeira chave.
Eu fiquei morrendo de medo de ficar velha, morrer aos 65. Eu comecei logo dando cena de conta, apólice de seguro para os meninos, porque eu achava que eu ia morrer. E aí, o que aconteceu? A primeira intenção que eu tive de me cuidar, né, foi essa, o medo de morrer ou de ficar prostrada, inválida na minha velhice, né? O segundo, eu vivia naquela zona de conforto, se desmotivada para a atividade física, para comer. Eu não gostava de comer frutas, eu só tinha tempo para comer. Eu dizia aquela frase assim: eu não tenho tempo de descascar uma laranja, você acredita? Nossa, tá. Quer dizer que você não era uma pessoa que comia saudável, você comia. De jeito nenhum, eu odiava maçã, uva, laranja. A fruta que eu ainda comia era melancia e banana. Tá. E eu não gostava de frutas, eu comia salada, mas era aquela salada de qualquer jeito, não preparava minha comida, eu comia muito arroz, eu gostava de muita carne, de muita pizza, batata frita, eu morria, se eu encontrasse no meio da rua, eu comia, você acredita? Nossa, tá. E aí eu comecei a Ave Maria, não gosto nem de me lembrar. E outra coisa também que me tirava do eixo era a cerveja. Por isso que eu não tinha tempo de comer coisas saudáveis, porque eu dizia assim, as calorias, olha só, as calorias que eu vou ingerir comendo uma laranja, uma banana, eu prefiro tomar uma cerveja. Eu acompanhava o marido na cervejinha. Às vezes começava na quarta, na quinta, na sexta, e aí por aí vai. Você sabe que cerveja é o ó para quem quer emagrecer. E eu fui virando baleia, cheia de dores, fiquei mesmo muito acima do peso. E aquilo começou a me incomodar, eu não gostava mais de foto. E um dia eu estava assistindo a TV, eu não estava nem prestando atenção, mas uma frase bateu assim direto no meu ouvido, que era a Luísa Posse, estava no Faustão, depois que eu fui perceber, e ela disse assim: eu continuo trocando os prazeres imediatos por resultados futuros, por comidas saudáveis. Aí eu me toquei, disse, menina, eu posso fazer igual a ele, eu posso parar de tomar cerveja, olha a inocência, de tomar cerveja por um tempo e emagrecer, e depois eu volto, eu vou trocar o prazer da cerveja pela comida saudável. E dali em diante eu tomei a decisão de procurar uma nutricionista. E eu procurei, e aí toda vez, doutora, quando eu chegava na Nutri, sabe o que eu dizia? Eu dizia, olha, pode me passar para comer até chumbo derretido, mas, por favor, não tire minha cerveja. Então, peraí que eu quero falar dessa Nutri, porque eu sei que ela é maravilhosa, que ela foi muito definitiva, assim, no sentido de te ajudar a mudança. Mas me conta uma coisa, como é que você lidava com a sua imagem quando você estava nessa fase, assim, a cerveja era importante para você, eu imagino até porque ela acaba tendo uma melhora da dor, te dá alguma alegria, te dá alguma coisa, assim, um conforto maior. Mas me conta um pouquinho a respeito de você se olhar. Você prestava atenção em você ou não? Você simplesmente tinha apagado? Não, eu não tinha espelho em casa. Tá. Quando eu ia comprar uma roupa, na última festa de formatura do meu filho, para você ter uma ideia, eu fui eram 3 solenidades, uma festa, a solenidade e a missa. Eu fui aos 3 eventos com uma roupa azul. Mudava só a tonalidade de azul, porque eu não encontrava roupa que me servisse em outra cor. Você acredita? Aquilo também me incomodou. E aí, o que acontecia? Eu me arrumava, caprichava no cabelo, na maquiagem, e olhava só para o rosto no espelho e dizia: eu estou tão linda que ninguém vai olhar para a barrigona. Mas você sabe que ela está lá, né? A gente não precisa ficar exibindo aquilo que a gente não se sente confortável, porque
todo mundo vai ter uma área que você fala, um dia está confortável com isso, outro dia não, mas você, na verdade, você estava escondendo e nem estava registrando isso, né? Uma coisa de autoimagem bem complicada aí, né, Josi? Na verdade, eu não tinha consciência mesmo da gordura que eu estava, do meu peso, porque eu hoje vejo minhas fotos, eu não me incomodava. Tem gente que, quando está acima do peso, tira foto por trás da outra, né? Isso tira de trás do sofá. Eu não, eu tirava com o marido, eu tirava com minhas colegas magras, eu tenho fotos nas festas lá da Caixa, que eu estava mesmo, meu Deus, eu dizia, meu Deus, por que que o povo só me achava linda? Todos mentindo. E eu bem redondinha e estava lá, arrumada e tirando foto. Eu não tinha consciência do tanto que eu estava. Eu viajei com minha irmã, ela está até aqui Ela está ouvindo. dando risada, eu estou vendo a Josi aqui, está se acabando. Pois é. Aí lá nós compramos eu entrei numa CIA internacional, que eu sou, a CIA me salvou. Nos últimos meses eu estava usando calça 46 masculina da seção lá da CIA. Nossa, Você acredita? É bastante, E aí, eu viajei com minha irmã e lá eu entrei na CIA lá em Madrid e comprei um casaco lindo. E aí, pensa se o casaco abotoava, eu tirava foto com ele porque eu tinha consciência que o casaco estava lindo em mim. Eu não me via gorda. Hoje ela mangou na época, não me disse e está ainda. Hoje ela ri disso. Me conta agora como é que foi a sua história da Nutri. Aí eu cheguei lá na Nutri e disse a famosa frase, né? Ela hoje é uma linda também. Aí ela estava grávida e eu disse para ela essa frase. Sabe o que ela disse, doutora? Disse, pois você não serve para fazer o meu método. Aí saiu e me deixou com a assistente dela. Aí eu me senti muito desafiada. Eu disse, como é o seu método? Voltei lá e chamei ela. Como é o seu método? Aí ela disse, olha, aí ela falou sobre a obesidade, se você tivesse uma doença e o médico lhe passasse um remédio e lhe dissesse, fique 3 meses sem tomar cerveja, porque senão você morre, o que você faria? Você ia tomar o remédio ou ia para a cerveja? Então, ela foi muito paciente comigo, ela foi muito assertiva. E ela não sabe o tanto que eu sou grata por ela, que foi outra tomada de consciência que eu tive. Aí, quando ela falou na obesidade, que eu já estava obesa, aí eu fiquei mesmo mais ainda com medo e disse assim, pois então eu vou ficar 3 meses sem tomar essa cerveja. Aí entrei no método dela, né, que era uma reeducação alimentar com nutracêutico, né, com ômega 3, um programa de estética, né, para fazer drenagem, massagens, atividade física e uma bioimpedância toda semana, acompanhada por uma nutricionista. Isso 3 meses. Eu sei, doutora, que eu fiquei 6 meses sem tomar, aliás, 6 meses direto sem tomar cerveja. Por conta do marido, que eu já estava para perder o marido, que ele tinha perdido a coleguinha dele, e ele dizia assim, você não está gorda, você não precisa fazer regime, porque ele queria que eu ficasse com ele. Então, meninas, preste atenção, o marido, às vezes, é um ciúme inconsciente, né? Ele pode estar ou com ciúme, ou então ele não quer perder a sua companhia nas farras, que era o caso do meu. Eu sei que eu sofri muito por um lado e aos poucos eu fui ganhando resultado, me sentindo fortalecida. Com 6 meses eu fui comemorar o aniversário dele e a primeira vez eu tomei a cerveja nesse período. E pense na educação. Aí sim eu entendi o que é tomar com moderação. E me conta uma coisa, você nessa época não tinha assim uma consciência clara de que a tua obesidade estava te trazendo um problema de saúde mesmo? Isso não era, ficava assim, eu estava gorda, feia, vamos dizer assim, né? Mas você não, eu estava usando a palavra feia, óbvio que não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido assim, da tua imagem não tá legal, mas você não tinha
a consciência de que essa obesidade, na verdade, estava te trazendo muito desconforto físico e também doenças que você pudesse desenvolver, né? Exatamente, eu não tinha. Olha, minha cunhada, tenho Olha certeza só, não, que tem um monte de queridos aqui. você o que eu não li. Isso, inclusive eu tenho um colega meu que acabou de entrar aqui, além de um monte de pessoas muito queridas que eu estou acenando aqui, que foi meu colega do cursinho. Então, assim, muito bem-vindo. E assim, me conta um pouquinho, Josi, como é que foi que a sua Nutri te fez perceber que você estava, o fato de você estar acima do peso não era uma questão estética, era uma questão de saúde. E que esse papel da comida como sendo um medicamento, porque as pessoas, eu comento muito isso com as pessoas, às vezes eu falo para alguém assim, para algum paciente meu que vem me procurar, e eu falo assim, olha, você precisa tirar isso, você precisa colocar aquilo, você precisa colocar, e a pessoa fala assim, ah, mas será que funciona mesmo? E eu digo assim para a pessoa, puxa vida, se eu tivesse te receitando um remédio, você não ia nem me perguntar para que servia aquele remédio. Você ia lá, compraria e daria o crédito total. Mas agora, eu te passando uma receita que você não vai ter, na verdade, gasto, você vai ter, é uma coisa que você já conhece, você sabe que não tem efeito colateral, a pessoa fica tão receosa de comer direito, né? E me É conta um pouquinho, verdade. então, como é que foi que a tua Nutri te fez mudar de opinião? Pois é, então a minha vontade era de comprar uma roupa, porque eu já estava quase indo para o 48, né? Então aquilo me incomodava, esse foi o pontapé. Mas quando eu cheguei lá, ela começou a falar sobre a obesidade. E minha família tem gente obesa, meu avô paterno morreu com diabetes, perdeu o pé, sabe? Eu tinha parente que já tinha morrido, amputado o braço, e ela falou de um jeito mesmo bem cruel. Falou dos problemas que a obesidade gera, AVC e tudo. E eu também, minha família era obesa, e eu comecei a pensar na minha família. Eu disse, meu Deus, eu já estou tão velha, olha, tão velha, Olha hoje eu não só, sou mais velha, olha não. só. Na época eu tinha o quê? 50 e eu nem me lembro. Que Cinquenta e horror. seis anos, 56. Aí ela começou a falar e eu decidi que eu comecei a ter consciência. Depois que eu comecei a obter os resultados, foi que eu entendi que as minhas dores, que já estavam no joelho, na joanetes, na cervical, tudo isso eu só vim entender que era culpa da obesidade depois que eu emagreci, que me livrei disso tudo, entende? Sim. E Deixa eu aí, te perguntar, tem uma coisa que é bem danada que eu vou te perguntar. Nunca nenhum médico te falou que você precisava perder peso? sim, o ortopedista sempre dizia, olha, você tem que sair da crise, porque eu ia lá, ele passava as sessões de fisioterapia, e ele dizia assim, logo depois que você sair da crise, você vai ao médico, ou vá fazer atividade física e emagreça. Inclusive, como ele sabia que eu não gosto de academia, que eu tinha vergonha de ir para a academia, né? Eu tinha vergonha de ficar, além de velha, gorda, feia, eu me sentia toda mesmo para baixo, muito como muitas mulheres se sentem. Você não tem, eu acho que você tem ideia, né, de quantas mulheres, depois desse meu trabalho, que eu conheci, que sofrem do jeito que eu sofri. Sim. Então, quando ele me indicou, o ortopedista, um aparelhozinho que ainda hoje eu tenho, que é o Air Climb da Polishop, para eu fazer, que a gente fica só caminhando assim, sabe? E, Uhum. em cima. E aquilo ali eu começava e parava, começava e parava. E quando eu ia para a nutricionista, que ela puxava aquela receita, eu odiava também, aquela que dizia assim, coma 3 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, muita salada e um pedaço de carne do tamanho da sua mão. Não é assim que elas dizem? Ou diziam? Quando eu saía de lá, eu disse, não aguento essa história das nutricionistas, meu Deus, tudo igual. E aí eu chegava em casa já sofrendo
porque eu ia começar a dieta na segunda. E o que que acontecia? Eu sempre começava na segunda, adivinha? Porque sexta, sábado e domingo eu me acabava de comer tudo que eu queria. Era pizza, era cerveja, era tudo que eu não podia comer lá, macarronada, que eu era fanática por macarrão, aquele macarrão cheio de creme de leite, ó. Nossa, tá. Aí era o terror total, né, Josi? Me conta Então, uma coisa. Quando você estava nesse final de semana, por acaso você tinha alguma situação em que você pensava assim, olha, eu vou comer mais porque depois eu vou sofrer? com certeza, eu já ia preparada. Aí eu dizia assim, quando eu começava, eu dizia, vou logo comer tudo que eu tenho direito, porque na segunda eu já vou começar a dieta. Aí eu já ficava com aquela sensação de restrição. Sim. E, e na segunda eu fazia a dieta sofrendo e fazia tudo direitinho. Quando era quarta-feira eu já não resistia mais, porque a gente sofria. Achava que estava tudo restrito, que não podia comer aquilo. Ah, outra coisa também que elas passavam, né, e que eu gastava logo muito dinheiro no começo da dieta. Ia no supermercado, comprava tudo que era de light, diet, menos chocolate, porque eu nunca fui muito fã de chocolate de doce, não. Mas pense, como é o nome daquela molinha que a gente deu branco agora, que a gente compra, menina, uma que a gente faz, que é tipo isopor. Me ajuda, Josilene, o nome? Marshmallow. Não, é outra. Eu sei que eu comprava os suquinhos, aquele suquinho que era açúcar zero, biscoito integral, tudo caro. E eu enchia a minha despensa e estragava tudo, porque eu não conseguia comer aquilo tudo com gosto de isopor. Daqui para mais tarde, olha, faz tanto tempo que eu não compro esse produto que eu nem me lembro mais do nome, mas eu vou me lembrar. Tá, Que para depois mais eu fiquei curiosa agora. Josilene, me ajuda, é aquele molinho. Então, eu sei que eu enchi a casa de comidas light e eu não gostava, porque eu gostava era de comida salgada, de salgadinho, de fritura, sabe? E pizza. E eu não resistia, não conseguia levar a dieta adiante, né? Mas Me conta um pouquinho, Josi, como é que foi quando você começou a fazer a sua dieta e que você se sentiu aí desafiada de poder tá começando, né? Então você seguiu com essa Nutri. O que foi a parte mais difícil para você? Você passou muita fome? de jeito nenhum, é gelatina. Obrigada, Solange. As gelatinas, Ave Maria, eu vou usar até uma palavra certíssima, eu me entupia de gelatina, porque dizia que era, a Nutri dizia, olha, se for light, pode comer, porque você vai ficar saciada, e eu me acabava de comer gelatina. Nossa! Aí sim, aí quando eu comecei, eu sempre fui muito comilona. E esse método, ele era uma reeducação alimentar de comida de verdade. Ele não dava produtos alimentícios. E ele começou a tirar logo o leite, que eu era danada com leite molico, minha gente. Eu só tomava leite molico. E outra coisa, adoçante. Então, logo no começo, ela disse: você vai usar o stevia e vai tirar o leite de vez. E aí eu estava tão decidida, porque esses dois momentos eureka que eu tive, que foi o de ver a frase da Luísa Posse e o de encontrar essa Nutri maravilhosa na minha vida, que eu fiquei tão consciente que eu não, para a comida, eu não senti dificuldade. Então, eu tirei o leite, os derivados de leite também, que eu nunca fui fã de iogurte também. Só tomava um iogurte quando eu estava de dieta. Se me visse comendo maçã e tomando iogurte, era dieta séria. Agora, por que as pessoas acham que isso é bom, né?
é engraçado porque o que você está contando, Josi, teve uma época na minha vida, eu sempre fui uma pessoa... Criança eu fui gorda, depois emagreci, sempre fui muito, muito magra, mas magra assim, das pessoas falarem assim, nossa, essa menina deve ser doente. E depois teve uma época lá mais velha que eu comecei a engordar, mas assim, por distúrbio hormonal, voltei para o peso fácil e tal. Quando eu entrei na menopausa, começaram a me chatear porque assim, diziam para mim, você não presta atenção no seu colesterol, você come tudo que você tem vontade. Mas eu que sempre eu fui uma pessoa que gostava muito de comer tudo que fosse verde e mais frutas, verduras, legumes, comia muito chocolate e comia muito queijo, né? Então isso foi sempre minha dieta. Mas o fato de eu comer sempre muita comida de verdade, muita verdura, muita fruta, dava aquela contrabalançada no pouco de queijo que eu consumia e naquela questão de consumir muito, muito chocolate também. E aí, todo mundo falou, não, você precisa comer comida diet e tal. Eu, médica, ouvindo isso de médicos, tá? Você precisa comer diet e tal. E quando eu comecei a comer essas coisas, foi que eu comecei a me estrepar e ficar ganhando peso e me sentindo doente. E aí foi uma época ruim que até que foi o motivador de eu começar a estudar alimentos, né? De tanta confusão que eu via. Porque isso que você está contando, de você chegar no supermercado e você pega tudo light, zero isso. Só que chegou um dia que você não pode comer o zero açúcar, mas você não pode comer, você tem que comprar o zero açúcar, mas aí tem que ser zero gordura. Você começa a olhar o rótulo de um não serve, o outro não serve, e você fala assim, meu Deus, o que que eu vou comer, né? E o que sobrava era tudo muito ruim, né? Era um plástico, é o que você falou, comida com gosto de isopor, né? E quando a gente olha para o que a gente consegue comer agora, você fala assim, quem não tem, quem não está comendo, né? Porque senão não fica sentindo a fome. E me conta assim, o que que foi mais gostoso para você em termos de alimentos? Oi, Josi, está me ouvindo? Está me Estou escutando? ouvindo, mas estava ouvindo, mas travando a imagem. Tá, Então, o que eu não senti dificuldade na comida, né? Tirei o leite, os derivados do leite, comia só o queijo Minas, frescal. Tinha um Minas padrão, mas lá era tão rígido o método que ela dizia, não é Minas padrão, é Minas frescal. Tá. E aí eu segui à risca, porque era a minha última chance. Então, eu comia, né, bastante salada. Tinha as frutas, tinha algumas que eu não podia comer no primeiro mês, ela ia inserindo aos poucos, mas tudo era comida de verdade. Então, eu exagerava na salada, eu comecei, eles davam receitinhas gostosas de salada, aí eu comecei a gostar de cozinhar. E eu preparava a minha refeição, que eu estava aposentada, né? Aí eu arranjei tempo. Então, eu gostava muito de comer. Eu fazia docinhos do jeito de frutas congeladas. Eu passei a comprar morango, que era outra fruta que não gostava de morango. E ainda hoje eu não sou muito fã, mas aí para fazer um sorvetinho, essas coisas, né? Isso era fácil. Agora, a parte mais difícil mesmo foi resistir à cerveja, a ficar o marido tomando, eu ia para as festas, né? Eu nunca, aqui sempre teve muita festa, muita feijoada debaixo do pé de manga, né? Olha E aí tinha churrasco, e eu fui diminuindo, mas no começo eu resistia porque eu estava realmente muito focada e muito disciplinada. E eu passei a fazer comidas gostosas, saladas gostosas, e aos poucos, após 6 meses, quando eu já havia emagrecido mais de 15 quilos, eu comecei a influenciar meu filho, que é médico, sabia que e que também ele era o meu incentivador. Ele dizia assim, mãe, tu não precisa fazer dieta, tu tem que fazer uma MEV, que era uma mudança de estilo de vida. Então, eu não sabia como fazer, e essa Nutri me ajudou. Na verdade, não foi essa Nutri, foi a Aglaine, que ainda hoje é minha Nutri hoje, ela que me acompanhou, porque essa que me conscientizou foi ter bebê e saiu, né? Mas foi assim, uma época de muito aprendizado, certo? Eu subia na balança todo dia.
você fazendo, travou um pouquinho, eu acabei te cortando sem querer, desculpa. Não. Quando você começou a cozinhar na sua casa, você fazia comida separada para você do resto da família? Não. Ótimo. E como é que foi assim? Você conseguia trazer a sua turminha para comer aquilo que você gostava ou tinha um pouco de resistência deles? Não, ele sempre, como o Danilo era médico, só morava nessa época o Danilo e meu marido. Tá. E marido, você sabe, a mulher que manda. Não deixa ele te escutar, ele vai ficar bravo. Não escuta. Então, né, eu tô brincando, que se eu mandasse, ele não tomava mais cerveja, né? Mas como eu era a cozinheira da casa e as comidas eram gostosas, eles não relutaram. O que que eu mudei? Se eles quisessem, eles tomavam leite, mas aos poucos, hoje a gente não compra mais leite aqui. Aos poucos, o Danilo foi aderindo. O Danilo foi para minha nutricionista, emagreceu mais de 10 quilos na época. Que legal! O marido também foi para nutricionista e também perdeu medidas aqui na circunferência abdominal, ele regularizou a taxa de glicemia dele que estava alterada. Então, tudo isso foi assim, uma coisa que... Oi, Josi, você travou aqui para mim. Tem uma irmã que estava... Deixa eu ver o que a gente consegue aqui. Está me ouvindo? Tô. E você me ouviu? Tá. Então, repete um pouquinho do seu marido, que ele baixou a glicemia e depois... E depois eu passei a influenciar também uma outra irmã, a minha irmã mais velha, que também era danadinha por cerveja como eu, né? Ainda é. Mas ela emagreceu na época, junto comigo, 16 quilos. Uau, que legal, ótimo. Aí ficou assim. E aí aqui as substituições foram por coisas integrais, eliminei pão. O Danilo era viciado naquele sanduíche misto de presunto com queijo mussarela. A Nutri cortou. Eu fiquei impressionada como ele também aderiu. Então, foi uma época maravilhosa para nós. E eu conquistava cada subida na balança. Quase todo dia eu emagrecia 200, 300. Aprendi a beber água, que eu não bebia, eu bebia cerveja. Vai confundindo a sede, né? Porque a gente começa a ter uma confusão de sensações. Muitas vezes a gente vai na geladeira procurar alguma coisa e você não se dá conta de que, na verdade, você está com sede porque você não tomou água o dia inteiro e ficou com muito pouca chance de se hidratar, né? Me conta uma coisa, Josi, quando é que foi que entrou a questão do exercício físico? Como é que isso foi na tua vida? Porque agora você está até fazendo vídeo lá com aquele garotinho que dança, que está muito legal, né? Mas você está ao máximo, eu estou com dor de cotovelo. Sim, aí eu fiquei... Eu sempre fui assim, me matriculava na academia, pagava às vezes 6 meses e não ia nem um mês. E eu também gostava muito de viajar para o interior e a gente ia quase todo final de semana, a gente passeava muito, ia à praia. Então, eu não tinha tempo para academia, aposentada não tem tempo. E além de tudo, eu não tinha mesmo, era a motivação, eu tinha preguiça, como todas nós temos, sempre, quando a gente não vê o resultado. Aí eu passei eu emagreci os 20 quilos, indo um dia e 8 não. Mas desde 2014, quando eu me aposentei, eu me matriculei numa academia específica para melhor idade. Eu era a caçula de lá. E eu via... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi numa academia da melhor idade porque você estava se sentindo desconfortável de ir numa academia comum? Também por isso, mas porque lá na academia comum eu não tinha o acompanhamento que eu necessitava. Como eu era toda cheia das ites, né?
Tá. na cervical, na lombar, no joelho, eu precisava de um acompanhamento especializado. Tá. Então, eu fui mais para eu ficar boa das dores e não para emagrecer. Então, eu me matriculei em 2014 e até 2017 eu enrolava. Era para eu ir 3 vezes, eu ia uma vez, sabe? Tá. Mas só o tratamento, só o fato de eu estar indo uma vez na semana ou duas, já estava me dando uma melhora nas dores. E eu estava também tratando da osteopatia, através da osteopatia, para eu eliminar as dores. Tá. Então, lá para 2016, eu comecei a melhorar das dores e foi aí que eu procurei a nutricionista. E eu fiquei de 2017 até 2018, eu já estava boa das dores e cuidando da alimentação e enrolando na academia. Na verdade, eu só fui mesmo para a academia, pegando o ritmo e amando, fazendo a musculação do jeito que eu faço hoje, em julho de 2018. Aí eu saí da academia especializada, eu já me sentia forte, menos 23 quilos. Olha, menos 23 quilos, era muito Nossa, peso. é muita coisa. Imagina que 23 quilos são quase 5 sacos de arroz daqueles grandes. Põe isso nas suas costas e carrega isso hoje, né? As pessoas não se dão conta do que é 5 quilos a mais, 4 quilos a mais, né? Se você pegar um pezinho na academia e tiver que levantar lá 1 quilo, às vezes 2 quilos, você já sente uma diferença. Lógico que comparando com as pessoas... Evangelina dizendo, precisa ter muita determinação. Eu digo que precisa, mas além da determinação, eu acho que precisa você ter um grande motivo. Uma vontade de você viver como uma pessoa normal, não viver prostrada, porque tinha outra limitação que me incomodava muito, muito, sabe qual era? Era não me abaixar e não sentar de perna cruzada. Nossa, eu tinha vontade de sentar com a perna cruzada elegantemente. E eu não conseguia mais, eu não conseguia me abaixar, eu não conseguia segurar minha neta se eu tivesse neto. Eu já tinha até decidido que o meu marido ia segurar meu neto e eu ia brincar com ele no braço do marido. Então, todas essas coisas me levaram a ter coragem e decidir e ter a determinação. E quando a gente tem o resultado, como eu comecei a ter ao longo dos 6 meses, aí eram só 3 meses. Lembra que a nutricionista me disse? Está ouvindo? Estou ouvindo você, estou ouvindo bem. Então, a nutricionista me disse que eram só 3 meses. Nesses 3 meses, eu só consegui emagrecer, acho que menos de 10 quilos. Então, eu prolonguei por mais 3 meses. Aí, eu conseguia emagrecer na faixa de menos de 4 quilos por mês, que eu emagreci, entre 3, 3.900, 3,5. E aí eu fui prolongando, eu sei que deu 9 meses. E aí o número 9 meses, né, é muito significativo. Uma no dia que eu de uma vida diferente. Então, no dia eu fiz um post que eu tinha nascido de novo, foi um parto sofrido, mas valeu a pena, porque eu tinha parido uma nova mulher e uma nova vida. Isso é lindo mesmo, porque, na verdade, você se percebe como uma pessoa com uma possibilidade diferente, né, Josi? Muito. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Hoje, quando você tá... Desculpa, eu vou ter que te perguntar a tua idade aqui, se você não fizer questão de falar que... No dia do meu aniversário, eu fiz uma live ao vivo e disse, gente, hoje eu estou fazendo 60 anos, hoje é o meu dia. Então também. Foi agora, no dia 16 de março, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 60 anos. Por isso que eu estou indignada com aquela história da OMS. Já pensou a OMS me chamando de doente? Eu não tomo remédio, doutora Elizabeth, não tenho pressão alta, não tomo remédio para diabetes. Minhas taxas são normais. Eu também tenho 60.
Mas eu estava falando para você que assim, você colocou que não depende de nível de educação, e muitas vezes a pessoa até acha que o fato dela ser mais, ter um conhecimento maior é mais problema ainda e ela deveria se envergonhar, quando na verdade não é nada disso. Quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a ver quantos mitos e quantas coisas erradas a gente não tem noção, né, do que acontece quando você está pensando em alimento, quando você está pensando em exercício. Você até falou da osteopatia, eu sou fã da osteopatia também. Eu acho que assim, a gente tem que explorar essas outras terapias e não só ficar se entupindo de remédio, porque remédio tampa o buraco naquela hora. Mas eu falo assim, é como se você tivesse uma parede mofada. Se você vai lá e dá uma limpada, fica bom. E a gente precisa tomar remédio. Não é que eu acho que a gente não tem que tomar remédio e tem que tomar direitinho. Eu queria que você me dissesse o que foi como é que você foi parar no digital? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Porque você já me mostrou que você foi para exercício físico, você foi para alimentação. Na verdade, alimentação você até começou a sentir essa diferença de bem-estar todo, né? Depois fez exercício físico, perdeu o seu peso, está se sentindo bem. O que fez você falar assim, agora está na hora de eu ir para o digital? Me conta. Pois é, então, eu sempre também, eu não gosto de remédio, por isso eu acho que por conta da cerveja, que eu sempre fui, né, tomei cerveja, eu evitava remédio porque não combinava, então eu nunca gostei. Então eu cuidei de mim, né, e fiquei fortinha, menos 23 quilos, e que era isso que eu ia lhe contando, quando eu emagreci, me veio aquele medo de ficar obesa, de voltar o efeito sanfona que eu sofria toda vez, certo? E aí eu disse, não, dessa vez não pode acontecer isso. E quando eu saí, após os 9 meses, eu fiquei com aquilo preocupada. Então, minha mente continuava gorda, e que eu ainda tinha medo. E foi aí que a Josilene, esta linda irmã, me apresentou uma Nutri maravilhosa online, que é a Karina Pelói. Você deve conhecer. E aí nós fizemos o curso dela e fizemos um treinamento ao vivo com ela lá em Campinas. E lá em Campinas eu já estava linda e maravilhosa nos 60 quilos. Hoje eu estou até mais cheinha, mas eu fiquei vestindo o manequim 38, do 46 para 38. Hoje eu estou no 40. E aí, aquilo tudo empoderou, junto com a fala da Karina Pelói, que ela é uma nutricionista coach. Nossa, e o treinamento maravilhoso. Então, lá eu descobri que eu podia realizar novos sonhos, que eu ainda estava nova, que eu ainda podia viver mais de 50 anos. Sim. E aí, quando eu cheguei, isso foi em abril de 2019. Quando eu cheguei de lá, eu cheguei decidida a ajudar pessoas que estavam na minha idade aposentadas. E nesse período, eu falei para o meu genro, e ele disse assim, você vai ser... Eu disse, eu quero escrever um livro. Disse, não, agora a moda é ser produtora de conteúdo. Que legal! Ainda tenho vontade, doutora, de escrever um livro. E mas aí o que você deve, só que é uma empreitada que você atinge menos pessoas, né? Exato. Eu no digital exatamente o contrário, porque eu tinha coisas escritas e eu estava escrevendo um blog, Josi. Mas aí o blog, todo mundo fala assim, não, blog não. Eu lembro de uma menina que virou para mim e falou assim, doutora, entra no Instagram. E eu falava assim, mas Instagram, não sei nem para que serve isso, né? Eu também não sabia nem... Aí foi que eu criei o meu Instagram e a Josilene está dizendo para eu falar do avião. O que aconteceu? Quando eu voltei de Campinas, dentro do avião, eu criei o script do meu... Me conta uma coisa. Hoje, quando você vê a sua energia e as coisas que você faz, você sente o que em relação à sua pessoa de 50 e poucos anos? Como é que você se sente? Se você tivesse que olhar para ela hoje, o que você ia pensar dela? Me conta.
Eu ia pensar que ela era uma pessoa acomodada, que vivia na zona de conforto, que não se amava, que Uhum. estava pensando que o corpo dela era uma máquina que não ia sofrer com o tratamento que eu estava dando, né? Às vezes eu cuidava muito mais do meu carro novo do que Sim. do meu corpo. Eu cuidava de botar a gasolina certinha lá no carro, tinha aquele cuidado, e comigo eu botava toda a porcaria dentro, né? Então, eu entendo que eu tinha que passar por aquilo, que foi aquela época e foi o que me levou a ser hoje o que eu sou, foi aquilo tudo que eu aprendi, que eu vivi. Então, eu me perdoei, certo? E eu consigo saber que eu fui feliz daquele jeito, de uma forma, e quando eu estava muito infeliz, eu tomei a decisão de buscar de novo ser feliz, e graças a Deus eu encontrei, Que bom. né? Eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, me ocorre muitas vezes, Josi, me diz assim, se você. Isso é uma coisa que passa pela minha cabeça e eu estou falando aqui com você como se a gente estivesse batendo papo as duas aqui, sem nem dizer assim, num almoço, num jantar, enfim, de tanto que eu gosto de você. Mas assim, eu tenho às vezes a sensação de que quando eu olho para mim aos 50 e poucos anos, eu tenho pena um pouco da falta de conhecimento do que é qualidade de vida, pensando na minha vida hoje. E até uma coisa que sempre a gente dizia assim, 60 anos você já está perto de meio que morrer, você já não tem mais nada o que fazer. E eu sinto que a nossa geração foi uma geração que começou a viver coisas que não existiam antes, né? Então foi a história de você começar a sair de casa para trabalhar, de você fazer um curso ou ter autonomia para decidir o que você ia fazer de carreira, você trabalhava para ajudar na sua casa ou mesmo trabalhava porque você queria, você podia escolher o seu marido, não era aquela história de casamentos mais impostos, você tinha uma certa flexibilidade. E depois muitas coisas foram acontecendo, e quando eu conto até para os meus sobrinhos assim, olha, quando eu estava terminando a faculdade, não tinha fax ainda, né? Não existia fax. E eles falavam assim, mas tia, fax é uma coisa do outro. Como assim não tinha e-mail? Eu falava assim, não, o primeiro computador que eu comprei, eu já tinha feito o meu mestrado, filhos. E eles, mas como é que você estudava? Como se fosse uma coisa assim, fora do comum. E hoje, quando a gente pensa no que a gente faz em termos de ter um acesso digital, de se sentir confortável, da gente estar usando aqui uma mídia, tá bom, uma hora você tem que perguntar para alguém, uma expertise ali ou aqui, mas você sente que o seu tempo está acabando? De jeito nenhum. Eu sentia quando eu estava antes dos 56 anos, quando eu tive aquela crise de fazer entregar as senhas, sabe? Ah, e outra coisa que eu dizia muito, eu dizia para minha filha, né? Eu me aposentei e estava nesses termos, na zona de conforto, me vitimizando. Então, eu dizia muito para minha filha, meu Deus, eu vou morrer e não vou realizar. Já realizei, olha o que eu dizia, já realizei todos os sonhos, só falta conhecer o Mickey. Eu vou morrer e não vou ver o Mickey. Aí eu fazia essa chantagem com ela, e ela me levou, eu emagreci 10 quilos na época para ir para a Disney, e ainda fui gorda. E quando eu voltei, recuperei tudo aquilo de novo. Então, nesse tempo, eu pensava que eu ia morrer, que eu estava no fim da linha, que tudo isso que eu sofri era da minha idade, certo? Quando eu emagreci, eliminei as dores, aí sim, eu passei a sonhar de novo. Eu me sinto como se eu tivesse muito, muito mais jovem ou mais disposta do que há 20 anos atrás, certo? Porque há 20 anos eu estava acima do peso. E hoje não, eu comecei a sonhar. Quando eu emagreci os 20 quilos, acabou aquele processo, né? E aí eu fiquei com aquele medo de emagrecer. Já estou conversando demais, mas pode me interromper. Não, pô, eu estou achando ótimo, eu estou querendo que você conte mesmo, porque isso, as pessoas precisam ter noção de que elas não estão sofrendo sozinhas, né? É uma coisa que muitas vezes a pessoa nem coloca, porque ela acha que se ela colocar, ela vai estar falando
e vai estar sendo taxada de você não tem força de vontade, você não se esforça. Não, às vezes a gente não consegue ter o apoio necessário para ter esse start, né? E isso é tão importante, por isso que assim, eu fico assim, muito, muito, muito feliz com a qualidade do que você passa para as pessoas, porque é uma história de verdade. É uma história que você viveu, que eu vivi. E assim, isso não depende de nível social, não depende de você estar casada, de você não estar casada. Nem de informação, nem de estudo, né, doutora Elizabeth? É tudo uma coisa mesmo que vem de dentro da gente. Sim. Pois, Josi, quando eu comecei a pesquisar alimentos, eu já tinha mais de 10 anos de doutorado defendido. Quer dizer, então não é que eu era uma ignorante, uma médica que não tinha formação. Eu fiz uma escola muito boa, fiz 5 anos de residência, fiz mestrado, fiz doutorado.